minha, esse passo a passo que Chiara trouxe para a gente do que é o estudo reverso. Deixa só a máquina me ajudar. Olha aí, a nossa amada, os nossos pilares, né? O que a gente faz. E aí, né, eu trouxe essa aba que ela fala do como fazer, né? O que é o estudo reverso? Começar pelas questões. É fazer essas provas anteriores. E aí, aqui, eu fiz um filtro, né? Ó, um filtro não, uma exemplificação de questões anteriores que a FGV fez, porque isso é o que alimenta a produção, a construção dos nossos simulados, provas da banca e provas de concursos análogos, tá? E aí, um dos diferenciais da metodologia é você ter alguém que vai fazendo essas atividades administrativas para você, né? Então, o objetivo é fazer provas nas questões anteriores e o estudo reverso, ele acontece em si a partir da correção investigativa e da priorização. Porque eu entendo o que eu estou errando, o que eu não sei, eu identifico, né? Eu faço um diagnóstico e eu preciso ir corrigindo incrementalmente esses temas, seguindo a priorização. E aí tem um quê também de exercitar, porque eu vou ganhando velocidade à medida que eu faço isso. Então, o nosso método é esse aqui, olha. Se você quiser tirar uma foto, diagnóstico, priorização a partir do estudo investigativo da prova. E eu poderia conversar sobre muitos aspectos pedagógicos de cada uma dessas etapas, tá? O que fazer esse simulado te ajuda? Porque não é uma coisa só. O que corrigir essa prova? O que esse exercício Sankofa te ajuda? Esse exercício de olhar para trás e aprender com o erro, com o passado, revisitar o meu pensamento durante o simulado, durante a prova, e entender, reorganizar as informações, identificar as deixas da prova. Estudo incremental, de pesquisar, identificar qual vai ser o material, ler os comentários, entender o tipo de erro, se foi desatenção, se foi uma confusão entre conceitos, se eu não sabia para onde ir, se eu pensei errado. E procurar, né, complementar o que eu sei, ou o que aprendeu, o que eu não sei, a partir de materiais. Sempre começando do mais do quê? Do mais sintético. Lembra que essa lógica de intensivão não é uma lógica de dominar o mundo. A não ser que seja um tema que você nunca ouviu falar, que você não sabe para onde vai. E aí eu já te digo, aí você vai correr para uma videoaula, que vai ter a mediação de um professor. Você vai jogar no Google essa pergunta, essa questão, ou na sua plataforma de material. Você só precisa de um material, tá? Não precisa de 15. Porque você precisa saber o que aquilo significa. Qual é o escopo que pode ser cobrado em relação a esse tema. Se eu não sei, né? A minha prova vai cair LGPD. Então, é Lei Geral de Proteção de Dados. Nunca li a LGPD. Eu tenho dois caminhos. Ler a lei, eu vejo, eita, é grande. Ou assistir uma aula de LGPD para entender qual é o objetivo da lei, quais são os direitos que ela está resguardando e quais são os mecanismos de controle para o administrador. É isso. Eu quero saber o que, como, quando, onde, por quê. Eu não quero decorar a lei. E provavelmente não vou decorar todos os prazos da lei e todas as instâncias de recurso da lei e todas as competências.
mas eu passo a saber para que a lei serve, quais são os direitos que estão sendo resguardados, quem são os agentes responsáveis, tudo bem? E aí, depois disso tudo, eu preciso voltar para a aplicação. E a aplicação ela vai ocorrer quando eu fizer mais questões, porque essas questões ela tem a intenção de me ajudar a fixar para no futuro consolidar, e ela tem a intenção também de verificar a eficácia desse processo. Porque se eu chego aqui e erro tudo, não funcionou, eu não entendi. Essas questões que a gente faz imediatamente, elas me dão uma resposta para o processo recente. E faz parte do método seguir fazendo questões. No nosso modelo específico, no intensivão, os simulados. Aqui, a cada 15 dias, a gente vai fazer um simulado. E a cada tema estudado, eu vou refazer 10 questões, vou fazer 10 questões sobre ele. E toda vez que eu parar para revisar, eu vou pegar o meu caderno de ouro, que caderno de ouro é o que a Chiara está chamando, né? De um caderno onde você traz evidências de aprendizagem. É o seu material de revisão. Então, a gente tem um caderno com um resumo, eu já ensinei e ensino muito no nosso método a fazer, como fazer um resumo objetivo, a como trazer, por exemplo, um sumário de um PDF, transformar ele no seu material de revisão, que é um material sintético. Mas a cada questão que você faz, que você erra uma vez, que você aprende, você constrói um caderno de súmulas. Súmula é quando você constrói um entendimento sobre aquele tema, sobre aquela questão. E aí você traz ele para positiva. Você transforma o seu erro em um aprendizado, em uma frase, em um período que te remete ao que você aprendeu. Então, esse é basicamente o nosso método. Está esquematizado. E aí, vamos olhar agora uma questão para entender como a gente faz isso na prática? Tá tudo certo, Ju? Posso seguir? Você vai me mandar embora. Daqui a pouco pode ser que sua chamada caia. Vou colocar aqui, gente. Vamos fazer de um jeito ágil. E aí eu vou compartilhar com vocês, né? A Chiara falou, a gente tem, a gente usa basicamente duas plataformas. A plataforma que a gente tem parceria do Gran Curso Online, que tem um material também muito bom, ela tem tudo o material, e tem também a do Que Concursos, que tem um esquema de filtros muito bom, e é um pouco mais barata, se eu não me engano, porque ela é um pouco mais. Ela tem uma quantidade menor de funcionalidades. A do Gran é material, né? Toma aí. Tá todo mundo bem até aqui? Deu para entender? Ficou confuso? Como é que a máquina de novo está dificultando a minha vida? Entrando aqui na plataforma, vou compartilhar algumas questões com vocês.
aqueles filtros que também a gente traz nas metas, que são os que precisam ser feitos quando você for fazer questão. Sempre que a gente estiver falando de estudo reverso, depois do estudo, a gente vai fazer questões que já tem o filtro do tema, né? A gente vai estar num tema específico. Eu vou fazer um filtro aqui com vocês de direito administrativo. Cada vez é um, tá? Todo mundo funcionando comigo? Quero convidar vocês, então, a gente No fazer... meu caso, Ellen, no meu caso, está aparecendo tipo a tua imagem do mesmo tamanho da imagem da tela. Aí não dá para enxergar direito. Pelo menos na minha configuração aqui. Eu não sei na das demais pessoas. Ah, não. É quando eu coloquei tela cheia, aí a tua imagem ficou melhor. Então, quem não tiver com a tela cheia, coloque para dar para ler, né? Porque senão não dá, fica muito pequeno. Talvez, não sei se dá para destacar, Ju, o meu compartilhamento, em vez de ser a minha foto. Pior que não. Deixa eu Tira o tentar meu aqui. destaque. Melhorou? Pronto. Tá maior para todo mundo? Tá bom de ler? E aí, o rolê agora é que a gente vai fazer questão juntas, tá? E aí é bom de fazer comigo, porque vocês sabem mais direito que eu. Então, vocês vão me ajudar a construir, a entender a resposta, e a gente vai aprender junto sobre esse conteúdo. Então, vou ler em voz alta, e aí vocês me acompanham, e a gente vai analisar. José, servidor, uma questão de 2024, então desse ano, da FGV, e a prova que teve para o TJ Santa Catarina. Então, alguns de vocês até podem ter feito essa prova, mas vamos pensar elas juntas e construir um entendimento, tá? E aí aqui a gente vai ter um aprendizado até de estudo, de como ler uma questão. José, servidor público do Estado Ômega, é namorado de Maria, que dá à luz a gêmeos, filhos de José. Lamentavelmente, Maria falece no parto dos filhos do casal. José declara no registro civil a paternidade de ambas as crianças e, munido das certidões de nascimento, requer o afastamento do serviço sem prejuízo da remuneração, pelo prazo de 120 dias, à semelhança do que sucede com a licença maternidade prevista na legislação de regência. Então, é uma questão de direito administrativo, não, de direito constitucional, que vem de regime dos servidores, né? Aqui está como direito constitucional, mas dependendo de como veio a questão, pode ser direito administrativo também. Vamos olhar aqui na parte de servidores da Constituição, a partir do 37. Um exercício importante durante o estudo é conseguir, à medida do possível, ir identificando a origem da questão. Esse é um exercício que faz a gente sair do tudo que pode cair para o que está caindo na prática. Então, direito administrativo é o genérico. Organização administrativa, artigo 37 da Constituição, é o específico. Aí ele já está no artigo 40, porque ele está falando das licenças, dos direitos dos servidores, né?
E aí alguém já anunciou aqui, já entendeu que ele vai, na verdade, alcançar o que a jurisprudência está dizendo sobre esses direitos e a analogia deles, tanto para adotante quanto para pai. Percebe que eu li a questão e rapidamente associei várias coisas, conhecimentos que eu tenho sobre a temática? Fazer fazer uma prova com presença, uma questão com presença, ele exige isso. Isso é estudativo. Não é só uma passividade em relação ao que é dito. A gente direciona o nosso conhecimento, a gente diz para o seu cérebro quais são as caixinhas que eu estou acessando. Eu estou fazendo aqui de maneira expressa. Quanto mais você faz, mais rapidamente você passa a fazer. Um contraponto, um exemplo. Sabe quando você está conversando com seus amigos e você está no mundo da lua? Aí fulano fala cré e você entende lé? Fala assim, ai, ciclana, fala um nome, sei lá, Débora. Por exemplo, a gente tem a Débora aqui, a gente tem a Débora, que é a nossa diretora financeira. E aí a Ju e a Kera estão falando comigo sobre a Débora aqui. Você falando, não, mas aí a gente estava na turma, a Débora foi para o aulão, que não sei o quê. E aí, como eu estava viajando, né, eu esqueci que ela falou aulão, alunas, a Biomi, que ela falou imersão. Aí eu falo, mas é claro que a Débora foi para o aulão, gente. Ela que organizou. Eu vou para outra caixinha. Sabe quando isso acontece? Mas a gente não está falando da Débora aqui, não, A gente está falando da Débora, a Biomi, que estava com a gente na imersão. Está falando de outra. Mas quando eu estou solta, perdida, eu direciono para a caixinha errada. E eu faço associações erradas e eu não entendo o contexto. Faz sentido? Deu para entender o exemplo? Gosto de trazer para outros exemplos também, porque aí simplifica o que a gente vê, né, na prova. Então, ele fala assim, ó, o pedido de José. Vamos lá ver as alternativas. Pode ser deferido, mas depende de juízo de conveniência e oportunidade do governador do estado Ômega, que pode decidir no caso da omissão da lei. Então, ele está dizendo que tem a possibilidade de ser aceito, mas é um caso discricionário, que quem decide é o governador, porque isso não está em lei. Deve ser totalmente deferido, pois José tem o direito e dever de prestar assistência às crianças recém-nascidas, cuja proteção integral deve ser assegurada. Esse ficou mais genérico. Ele trouxe para o quê? Para a obrigação do José. Deve ser parcialmente deferido, pois José tem presunção de suficiência econômica, cabendo-lhe o afastamento, mas sem direito à remuneração no período correspondente. Não sou formada em direito, não, mas deixei esse aqui confuso, né? Parcialmente deferido, por quê? O que é presunção de suficiência econômica tem a ver com o afastamento dele sem receber a remuneração? Sempre tem uma questão que é mais absurda, tá? Isso aqui é metodologia de construção, mas vamos lá. Deve ser indeferido, pois não há regra na legislação de regência que assegure esse direito, que é restrito às mães, aplicando-se ao caso o princípio da legalidade estrita. Estou lembrando aqui da Constituição, normalmente, quando a gente fala de licença maternidade, a gente está falando da mãe também, né? Mas parece razoável que um pai exerça isso, especialmente numa situação absurda disso. Talvez fosse importante judicializar e levar para outras instâncias se a administração não der, né? Pode ser deferido, mas depende do juízo de conveniência e oportunidade do chefe imediato de José, dado que o afastamento pode prejudicar a eficiência administrativa. Essa questão ela não é uma questão difícil, né? Porque é uma coisa que vem sendo discutida. Mas ela é uma referência expressa a uma jurisprudência. Eu vou responder ela aqui, né? Que no nosso caso foi a mais genérica, mas esse é o tipo de questão que ela está aqui no modelo fácil, mas que ela podia estar muito bem elaborada, inclusive, trazendo o texto da jurisprudência.
E aí, né, ela é menos útil no nosso exercício, mas eu quero trazer para vocês aqui, olha, duas coisas. Quando ele diz que é o item B, ele fala assim, ó, esse item está de acordo com o gabarito, porque José tem o direito de prestar, isso está em conformidade com a legislação de licença paternidade. Não, mas essa aqui não é a melhor explicação. Ó, exemplo excelente de estudo reverso. A resposta é B, mas a gente sabe que tem jurisprudência que fala disso aqui. E a fundamentação dele está bem genérica. Aí a gente pode procurar o que os professores falaram, perdão, ou que os alunos, tá? E aí aqui, olha, a gente tem mais explicação que traz de onde a gente tem decisão do STF que explica esse direito do pai. Então, aqui é um conhecimento que é jurisprudencial. Que eu não conhecia essa jurisprudência, é o entendimento, né, do artigo, mas a decisão jurisprudencial. Eu vou o quê? Construir agora uma súmula, um entendimento que me conta, aqui, olha, aqui ele está falando de conceito de legalidade, do conceito de juridicidade, e no caso, né, de ampliação desse direito fundamental, a situação do pai, a situação monoparental. Então, eu tenho pelo menos 3 aprendizados aqui que podem compor a minha súmula, o meu caderno de ouro. E aí, né, direcionando o meu estudo de acordo com outras questões que eu faça, eu vou fazer questões sobre jurisprudência, ou questões sobre o quê? Sobre o artigo 37, o artigo 40, essa parte de servidores, para aplicar o meu conhecimento. Aqui ficou bem expresso, porque foi uma questão mais simples,